Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 18 horas em Maputo. Stephanie Palma. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 2 de janeiro. A marcar a atualidade do dia, começou esta segunda-feira o velório do Papa Bento XVI no Vaticano. Decorre hoje também o funeral da lenda do futebol Pelé. Inundações no sul de Moçambique provocam vários danos materiais. No controle técnico desta emissão está Mussale Chile. O jornal começa agora. Fique desse lado. Praia 99.3 FM. Começamos este noticiário com a atualidade internacional. No Vaticano começou hoje o velório de Bento XVI, o Papa Emérito que faleceu no sábado aos 95 anos de idade, vítima de doença prolongada. O funeral está previsto para esta quinta-feira e será celebrado pelo seu sucessor, o Papa Francisco. O cardeal cabo-verdiano Dom Arlindo Furtado refere-se às homenagens e ao fervor dos católicos que prestam homenagem a Bento XVI pela sua ação ao longo do seu pontificado. Ouçamo-lo. A morte dele, ele estava a sofrer muito e longamente. As pessoas acompanhavam essa evolução da situação de saúde dele. Em qualquer momento se esperava que ele pudesse partir, como ele próprio também o disse claramente, está preparado para partir para a casa do Pai. Portanto, a Igreja foi o acompanhando e como o próprio Papa Francisco também, em vários momentos, deu a entender e o visitou. A Igreja o acompanhou durante todo esse percurso, digamos, de subida ao Calvário. De modo, o desfecho era esperado. Com a partida dele, a Igreja, tanto sente que perdeu fisicamente um grande homem que muito serviu a Igreja, vai continuar a servir pelo seu testemunho, pela qualidade e quantidade e diversidade e profundidade dos seus escritos. Portanto, a Igreja vai continuar a beneficiar-se da ação, do efeito Bento XVI, mas a Igreja ganhou nele um santo e um doutor da Igreja. Eu estou convencido que no futuro poderá perfeitamente ser proclamado como doutor da Igreja, porque muito contribuiu para a clarificação e ensino da doutrina da Igreja, da mensagem de Jesus Cristo. As palavras do cardeal cabo-verdiano Dom Arlindo Furtado em entrevista a Miguel Martins. Na atualidade francesa, os médicos que trabalham por conta própria estão em greve, num movimento contestatário que entrou esta segunda-feira na segunda semana. Miguel Martins. Os médicos que trabalham por conta própria reconduziram esta segunda-feira a greve pela segunda semana consecutiva, em causa a reivindicação de melhores condições de trabalho. O movimento contestatário, que deverá durar até o próximo dia 8 de janeiro, foi lançado pelo coletivo Médicos para o Amanhã, um grupo que se intitula Não Sindical e Não Político. Este grupo foi criado no final do verão através da rede social Facebook e junta já mais de 16 mil profissionais da área da saúde que se mostram descontentes com aquilo que dizem ser a degradação das condições do sistema de saúde no país e a falta de resposta por parte do governo relativamente às suas reivindicações. A principal exigência dos médicos grevistas é o aumento da taxa base das consultas dos atuais 25 euros para o dobro, 50 euros. O objetivo é criar um choque de atratividade numa área fustigada pela falta do pessoal. O grupo Médicos para o Amanhã convocou ainda para esta quinta-feira em Paris uma manifestação que terminará junto ao Ministério da Saúde. Este movimento de contestação, que teve início a 25 de dezembro, foi criticado pelo Executivo, uma vez que acontece numa altura em que a França atravessa um período difícil para o sistema de saúde devido à existência de uma tripla epidemia, nomeadamente de Covid-19, gripe e bronquiolite. Maputo 105 FM. É tempo agora de abordar a atualidade africana. Em Moçambique, pontes destruídas, vias intransitáveis e diversas culturas alimentares submersas. É o balanço ainda preliminar das inundações que se registram nos distritos de Magude e de Muamba, na província de Maputo, no sul do país. A situação é causada pelo transbordo do rio Incomaty, que alcançou o limite da sua capacidade de armazenamento da água, que provém dos países vizinhos, como é o caso da África do Sul ou do Reino de Eswatini, que se viram forçados a efetuar descargas. O relato é do nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Zonas ribeirinhas dos distritos de Moamba e Magude, na província de Maputo, no sul de Moçambique, já se ressentem do transbordo do rio Nkomati, como confirma o administrador de Magude, Lázaro Mbambamba. O caudal do rio Nkomati está a subir. Já temos a ponteca alternativa que dá acesso ao rio de Magude submersa. Os danos das chuvas ainda estamos a avaliar, mas podemos ver que há culturas submersas. E o chefe do Departamento da Direção Nacional dos Recursos Hídricos, Agostinho Vilanculos, explica que as descargas estão a ser efetuadas pelas principais barragens da África do Sul e do Reino de Eswatini, estão a influenciar no caudal das bacias dos rios Maputo, Nkomati e Umbeluze, no sul de Moçambique. Nesses dois países também, o seu nível de armazenamento em termos de infraestruturas hidráulicas é maior, estão com cerca de 100% de nível de armazenamento das grandes barragens. As autoridades moçambicanas apelam por isso aos cidadãos a prestarem atenção aos avisos que serão emitidos sobre o alerta de inundações. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Em Angola, alguns recursos marinhos encontram-se em risco de extinção como consequência das alterações climáticas. A responsável das pescas e recursos marinhos aponta o carapau e a sardinha como as espécies ameaçadas pelo fenómeno. Francisco Paulo. Carmen dos Santos, ministra das Pescas e Recursos Marinhos, está preocupada com a pesca ilegal de recursos marinhos que se verifica diariamente nos mares de Angola, principalmente a do carapau e da sardinha. A governante acredita que é preciso combater a prática para preservar algumas espécies que já se encontram a escassear no mercado como resultado das mudanças climáticas. As alterações climáticas trazem-nos grandes variações. Quer dizer, se eu posso viver numa camada de água, tem uma temperatura que varia entre os 26 graus e os 32, se eu tiver uma variação brusca ou que vai ao longo do tempo, que vai dar para os 36, 38, 40 graus, eu vou sair desse local. É aí que escasseia, porque interfere numa série de questões biológicas, como a reprodução, como, por exemplo, os caranguejos, as carapaças, a acidez dos oceanos ficam mais fracas e ele não consegue viver e aumenta a mortandade. O exemplo do carapau, da sardinha, esta questão da exportação que não esteja alinhada com as regras que Angola tem, ela está a ser combatida. E nós estamos a fortalecer a fiscalização, a tentar também alinhar todos os mecanismos legais que permitam as exportações, que estejamos todos alinhados para diminuir essa apetência de levar para fora do país o carapau. Francisco Paulo Luanda, RFI. Na área desportiva, tem lugar esta segunda-feira o velório da lenda do futebol Pelé. O funeral está marcado para esta terça-feira. Em declarações à RFI, Tiago Azulão, avançado brasileiro que atua no Petro de Luanda, em Angola, revelou-nos o que representava para si o Rei Pelé. É um legado gigantesco, né? Eu acho que todos nós podemos deixar um legado na nossa profissão, na nossa vida, né? Devido às proporções da nossa realidade. Mas o Pelé ultrapassou esse legado porque ele, como eu disse, né? Parou guerra, representou o povo negro. Ele era uma pessoa que eu consegui perceber que era muito humilde, tratava muito bem as pessoas, era querido pelas pessoas. Então, eu acho que para mim o que ele representa mais forte, além daquilo que ele jogou dentro de campo, é o legado que ele conseguiu deixar num esporte tão amado no mundo todo. Quando você é avançado, atacante, artilheiro, como é que era a habilidade do Pelé frente à baliza? O que dá para perceber é que ele era um finalizador nato, né? Porque ele conseguia saltar e ter a técnica muito boa de cabeça, ele conseguia driblar e finalizar tanto com a perna direita, tanto com a perna esquerda. Tinha frieza, né? Também à frente do goleiro, do adversário. Então acho que ele não foi considerado o rei por acaso, né? Porque ele era realmente completo. Como finalizador era muito forte e fazer 1.200 e tal gols é porque realmente era um matador nato. As palavras de Tiago Azulão, avançado brasileiro que atua no Petro de Luanda, em Angola, entrevistado aqui na antena da RFI em português por Marco Martins. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão.